Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Hebreus 13:8. Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Grande Criador, cada vez que o Senhor tem manifestado e revelado que o Senhor é o mesmo, eles nunca puderam te ver. E no último tempo, através do seu profeta, não seria diferente. Mas aqui estamos nós dando graças por podermos ver aquilo que o Senhor fez e está fazendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero passar mais uma vez por este título que sempre é uma ajuda. Os estágios da palavra feito carne. O irmão Brana mostra, como eu já disse em outro culto, que nós viemos de 3 raças. São as 3 raças que existem no mundo. E nós pertencemos a uma delas. A pior é a nossa, né? Porque o Sem é muito bom, que pertence aos judeus, o Jafé é um médio, uma mistura, que vem o samaritano, e depois o Cã, que é o HM em inglês, ele traz o nosso espaço, nosso tempo gentil. O irmão Brana diz que Deus nunca tratou com os gentios, é bom a gente repetir isso, que ele já tratou com o judeu e o samaritano, no seu tempo, a sua manifestação, mas nunca tratou com o gentio. Senão, ele falou com um gentio lá atrás, de nascimento, por causa do local, o Abraão, o local que ele nasceu, Ur dos Caldeus, então tornava-se um gentio. E de sangue, irmão Brand disse que ele era de Sete. Mas vendo esses estágios, vamos ver o primeiro estágio da palavra feito carne. Quando isso aconteceu, aconteceu com Abraão. O que é importante é que começa com Abraão e termina também nesse tempo que é de Abraão. O tempo de Brana é o tempo de Abraão. É a revelação daquilo que estava escondido por todo este espaço de tempo. Nós temos aí muitos anos, centenas e milhares de anos, que isto vem sendo escondido. Mas Deus manifestou em carne quando ele desceu para falar com Abraão. Se alguém quer ouvir Deus, Deus tem que descer em carne. Não adianta nada a pessoa pensar que vai ouvir Deus de outra forma. Algo sobrenatural. Quando você
ouve Deus é porque Deus desce. Quando Deus se materializa é porque Deus está vivendo em uma carne aqui na terra. Então nós aprendemos com o profeta que a primeira vez que isso aconteceu foi quando Deus se fez carne nos dias de Abraão. Deus fez carne os 2 anjos, que representam Billy Graham e Oral Roberts, e fez carne Elohim, que representa o irmão Branham neste tempo final. E aquele espaço de tempo foi um período que Deus trouxe a palavra da promessa para Abraão. Cada vez que Deus vem, ele tem uma palavra de promessa. Agora, como Abraão, ele representa esses 2 povos, judeus e gentios, e quando Deus quis tratar com os gentios, diz Paulo que primeiro ele visitou Abraão. Ele vem de Abraão para cá, porque ali foi a manifestação, a primeira manifestação de Deus em carne. Deus desceu e formou 3 corpos para a sua descida, e um era o Billy Graham, Oral Roberts, e outro era Elohim, que era William Branham. Por isso o irmão Branham diz que aquele homem que estava naqueles dias não era Jesus. A mensagem, provando sua palavra, 236, ele fala que aquele homem não era Jesus. Ele não havia nascido ainda. Ele era Elohim. Então, quando Deus manifestou em carne, para mostrar para Abraão, trazer a promessa para Abraão, ele veio e se materializou. Deus era um homem conversando com Abraão, como todos nós já sabemos disso há muitos anos. Deus comendo carne, bebendo leite, comendo bolo. Era difícil as pessoas identificar que era Deus. Só que quem podia ver aquilo era Abraão, sua esposa, e os seus servos que estavam por ali. Ele tinha os seus 318 servos que podia reconhecer que algo especial estava acontecendo na casa de Abraão. Enquanto por dentro estava a mulher trabalhando, por fora estava Deus, numa carne, e falando com Abraão debaixo de uma árvore, debaixo de um carvalho. Estava tratando com Abraão, e quando ele falou da promessa para Abraão, Sara duvidou, porque ela viu que ela era impossibilitada, ela não podia dar luz filhos, ela não podia nem conceber, quanto mais dar luz. Ela não podia conceber porque ela era estéril de nascença. E o irmão Branham diz, desde os 17 anos, ela vivia com Abraão e nunca tinha lhe dado um filho até perto de 90 anos. E quando ela completou 90 anos, então ela deu um filho. Isso é para mostrar para nós o que Deus tem que fazer. Ele faz no homem mortal, isto é, o homem mortificado, como Abraão, mortificado na carne, sem capacidade de ter um filho, com 100 anos, aí teve um filho. Sara, morta na carne, sem capacidade de conceber um filho, e concebeu e deu à luz a Isaac. Isto é para mostrar o que Deus faz, não é quando a pessoa está no vigor, mas quando a pessoa ela está no nada, ela está no zero. Quando Deus alcançou o filho, irmão Branham mostra isso, era a hora zero. Aquela hora da cruz era a hora zero. Porque quando ninguém mais podia fazer nada por ele, e que ele orou e entregou o seu espírito ao Pai, aquilo era a hora zero. E Deus estava operando exatamente naquela hora, quando aquilo estava desfigurado, caído, perdido, sem valor para os homens. O homem que eles criam estava agora sendo condenado. E Deus estava trabalhando naquela hora, na 0 hora, e quando o homem estava mais fraco. Por isso Paulo diz, quando sou fraco,
sou forte. Quando estou fraco, sou forte. A gente precisa sempre reconhecer que Deus só vai trabalhar quando cada um de nós reconhecemos que não somos nada. Aí Ele pode trabalhar em nós, trabalhar na nossa família, trabalhar nos nossos filhos. Quando nós reconhecemos, não somos nada, não damos conta. Aí vem Deus e opera. Abraão não dava conta. Aí Deus veio e trouxe o filho. Sara não dava conta. Deus mostrou que ele podia fazer aquilo. Isso é Deus provando que no fim dos tempos, a igreja, ela não estaria aquela igreja capaz de dar um filho para Deus. O filho da promessa, o Jesus Cristo que está para vir. Que a irmã Brana mostra que o filho da promessa é Jesus Cristo para vir. O filho da promessa não é o William Brana. As pessoas precisam ter revelação. O filho da promessa é Jesus Cristo vindo arrebatar a igreja. No tempo do irmão Brana foi uma manifestação, outra vez. Deus tinha que manifestar outra vez. Mas estamos começando com Abraão, e eu creio que não vou demorar muito tempo para poder explicar isso da forma que vocês têm uma luz melhor. Era Deus trabalhando nesses 3 estágios, no tempo de Abraão, no tempo dos apóstolos e aqui no entardecer, no tempo dos Estados Unidos, quando Deus teve que operar lá atrás. Elohim, ele mesmo fez um corpo para ele, que aquele corpo era um corpo que aparecia e desaparecia. Na verdade, ele teve um corpo e logo não se viu mais aquele corpo. Mas ele era praticamente 16 elementos. Porque ele vem de teofania para 16 elementos. É tão junto, assim como nós também. Nós estamos em 16 elementos e ao morrermos vamos para a teofania. Agora a teofania está tão junta de nós, assim como a teofania estava perto naquele tempo de Abraão, que Deus estava numa carne que ele mesmo fez. E aquela era da teofania para a carne. Quando ele foi comer, beber, aquilo ali era carne. Ele era o homem, Deus homem, Elohim, homem, para poder expressar para nós o que aconteceria nesse tempo final. Porque aquele dia de Abraão é o nosso tempo aqui da América do Norte. É o dia de Abraão. O tempo que Sara não pode gerar uma criança é o nosso tempo. É o tempo da impossibilidade. É o tempo que nunca podemos gerar. A igreja verdadeira, a Sara, nunca pôde gerar, nunca teve condições de gerar. Então você pode apresentar igrejas aí atrás que puderam gerar, luteranos geraram, uma igreja luterana, wesleyans geraram também, a wesleyana, pentecostais geraram os pentecostais. Agora vem o tempo do irmão Brana era a manifestação de Elohim em carne. Mas a Sara tinha que conceber lá e dar à luz aqui. Isto é, tem que conceber a palavra. Se ela não concebe a palavra, isto é, ela não vê Deus feito carne. Irmão Brana diz que o povo dos Estados Unidos não estava captando o que estava acontecendo naqueles dias da abertura dos selos. E o que era? A manifestação de Deus em carne. Deus tinha descido há pouco tempo atrás, 28 de fevereiro de 1963, e trouxe aqueles selos para o profeta. E eu queria que as pessoas entendessem que aquela manifestação no Monte Pôr do Sol, aquela nuvem de anjos que chegou, que as pessoas ficam preocupadas, como pode, é uma foto. Gente, não é uma foto, aquilo ali era a manifestação, era a nuvem de anjos, aquilo
que estava na glória desceu para a terra. Só que quando estava naquela altura, Cristo ainda não tinha descido sobre a nuvem, aquilo estava mostrando para nós que ele desceria, porque Deus não viria só até ali, ele desceria com uma mensagem. Assim como Deus desceu na casa de Abraão, ele foi lá debaixo da árvore. Assim como Deus veio na casa de José, ele veio ali, nasceu numa estrebaria. Isto era Deus descendo. Você vê promessa, o Emanuel, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, mas a hora que ele aparece, ele é um menino sem roupa. A mãe não tinha roupa para pôr na criança e tirou das cangas do boi para poder vestir o seu bebê, o bebê Jesus. Aquilo era Deus que estava nascendo. O irmão Brana diz que Deus fez desta forma, ele veio de espírito para homem. Mas ele não veio um homem de uma vez, ele veio criança. Ele veio mostrando que a vida tem que ter uma experiência, e a experiência começa de criança, adolescente e maturidade. Quando a pessoa chega na maturidade, Jesus já estava na sua maturidade, 33 anos. Ali ele já entregou, é o fim da sua vida. Ele já tinha amadurecido e feito tudo o que tinha que fazer. Tem hora que o trabalho não é concluído tão cedo. Ele ficou os 18 anos, que você não sabe onde ele estava, aqueles 18 anos, os primeiros, você sabe, ele estava até ali no templo, e conversando com os doutores, até confundindo os doutores, porque ele era a palavra. Um menino que era a palavra, e eles ficaram abismados de ter um menino daquela forma, falando nas coisas de Deus. Por quê? Ele estava falando daquilo que o Pai tinha dado para ele. E o Pai estava nele, operando desde criança. Aí depois passa um tempo, 18 anos, para depois ele manifestar, trazendo o ministério da cura, o ministério da salvação, do perdão, da ceia, da morte, da ressurreição, da ascensão. Isto, com poucos anos, ele terminou o seu ministério. Parece que ficou mais anos escondido do que aparecido, porque ele ficou 18 anos, que você não lê muito da Escritura, senão alguma coisa na história, e 12 anos que se vê de criança, e logo no final, 3 anos e meio, ele terminou seu ministério e foi embora. Assim, a igreja tem que perceber que o seu tempo também, nesse dia final, não é um tempo longo, é um tempo curto, mas é o tempo da impossibilidade. Ela não é fértil. A igreja não é fértil, é Deus quem faz dela fértil. Ela não é fértil. Por isso que o irmão Brando diz, a mulher não tem semente. A semente da promessa, Deus tinha dado para Sara. Sara quis fazer aquilo cumprir com Agar, aí trouxe Ismael, não deu certo. O Ismael perseguia o Isaac, que sempre aquele que é natural persegue o espiritual. Foi o que aconteceu naquele tempo. Mas por quê? Porque uma mulher quis ajudar Deus. A Sara, a igreja, quer ajudar Deus a cumprir a promessa porque ela sente impossibilitada. É como nós hoje, nós queremos ajudar Deus para Deus cumprir sua palavra, porque nós somos impossibilitados de subir. Como podemos subir? Como podemos gerar esse filho prometido? E o filho prometido é gerado dentro de nós pela fé. É naquilo que você crê, é gerado aí dentro. O genes da palavra está aí dentro. Você ouviu, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então é quando você ouve aquilo, penetra. Esse é o genes, é a palavra que é vida. E é isso que está dentro de cada um de nós. Mas você já notou a impossibilidade? Você perguntar para Sara, 90 anos, ela diria, estou grávida.
Mas como? 90 anos. Nem naquele tempo era fácil. 90 anos era tempo lá no princípio, sim, os homens viviam quase 1000 anos. Mas depois de Noé, não, a limitação estava a 120 anos. Era pouco. E agora a mulher, quase 90 anos, estéril. E daqui a pouco eles encontram a mulher dizendo, estou grávida. Aí eles podiam, ficou fraca da cabeça. Essa mulher tem problema, tiveram que esperar os meses. Aí viu que a coisa ia ficando diferente, que a mulher ia mostrando. É isso que a igreja tem que mostrar. Nós não temos possibilidade. Não temos. Nós também, não é que ele fala, é só ouvir a palavra e já engravida. Não. Você tem que saber, só engravida no tempo certo. A mulher de Abraão só engravidou no tempo certo. Sara não engravidou no tempo, viveu com Abraão aquele tempo todo. Você vive crendo na mensagem, você vive crendo naquilo que os outros pregam, esse tempo todo, mas nunca engravidou. Com a palavra, com a semente que traz Cristo no rapto, que é o Filho prometido. E nós estamos vivendo nesse último estágio. O de Abraão já cumpriu, Deus veio em carne, deu a promessa, e Sara ficou grávida. Certo? Dentro de 28 dias, Sara está grávida. É o ciclo normal de uma mulher. Sara ficou grávida. Mas ela nunca tinha ficado, agora ficou. Então, se nós falamos hoje, a igreja está grávida, gerando a Cristo dentro dela, não é coisa natural, não é coisa sexual, é coisa espiritual. A igreja está grávida do quê? Da palavra, aquela mesma palavra que Elohim trouxe e engravidou Sara, através de Abraão. Elohim trouxe e engravidou nós, a igreja, através de Brana. Gente, Deus só trabalha desse meio. Deus veio através de Elohim, mas tinha que ter um Abraão. E aí tinha que ter a Sara, impossibilitada, mas ficou grávida. Agora aqui vem Deus outra vez, e quando ele vem não reconhecer a nuvem, nem o povo da mensagem reconheceu que era Cristo ali na nuvem. Irmão Brana fala tão claro, olha, o seu cabelo preto aqui, e aqui era branco, porque aqui era peruca de juiz, 7 anjos que estava vindo e que o tempo da graça tinha acabado. E agora ele vem com uma peruca branca. Peruca branca não é cordeiro, peruca branca é juiz. Irmão Brana mostra isso, que sempre foi usada, até quando a pessoa é juiz, é nova, ela põe uma peruca branca para poder fazer o seu trabalho. E assim Deus veio, mas ele tinha 33 anos. Mas quando ele apareceu ali, essas coisas, está bom porque está tudo aqui na mensagem do irmão Brana. A gente precisava de crer nisso daqui. Você pegar e crer, falar, isto é verdade, eu creio e vou viver esta mensagem. Amém? Eu vou então continuar aqui para me chegar ao nosso ponto, que agora é o principal. Esta igreja, ela está grávida. Mas o que trouxe semente para Abraão? Olha para você ver, foi Elohim. Abraão estava mortificado, Abraão não podia ter um ato sexual. Mortificado na carne, a Bíblia ainda usa isso, mortificado na carne. Ele não podia ter um filho. Aí Deus chegou e trouxe o filho através de quem? De Abraão. Aí a Bíblia mostra que ele foi renovado. Tudo foi renovado em Abraão, renovado em Sara. Porque o coração de uma mulher de 90 anos não aguenta um parto, ela morre. Entende? Mas Deus a renovou, por isso o Abraão tinha que ser renovado até os seus 20 anos, e a Sara ser renovada também até os seus 20 anos, e aí ela se engravidou e trouxe o prometido. Assim é a igreja. Nós não podíamos, nós toda a vida fomos incapazes de poder engravidar.
Meu irmão, se eu tivesse engravidado lá no tempo da cruzada, eu era um cruzado até hoje. Entende? Se eu tivesse engravidado lá. Se eu tivesse engravidado com a primeira e segunda etapa, eu estava lá até hoje, grávido, com aquilo, e aí formando só aquilo. A criança está sendo formada, mas não é o filho. O filho é formado através da terceira puxada. É aí que vem o filho prometido, e as pessoas estão enganadas, e elas ficam lá atrás, e elas não têm um relacionamento profundo com Deus para poder se engravidar. O irmão Brana fala que foi isso que aconteceu nestas eras e no tempo dele. Faltou a igreja sentir o prazer celestial com a palavra. Não é uma coisa carnal, não. Vamos pular, vamos gritar, vamos sorrir, vamos chorar. Não. Abraão não teve que fazer isso, Sara não teve que fazer isso. Eles não tiveram que sair testemunhando para todo lado. Falaram assim, Deus me renovou. Não. Ele foi lá para Gerar, entre os filisteus. Quando chegou lá, o rei até namorou da mulher dele. Ele falou, não, ela é minha irmã. Se ele falasse que era mulher dele, ele diz, eles me matam e ficam com ela. Para você ver como estava Sara. Mas ela tinha 90 anos ali atrás, mas Deus veio e renovou ela, através da aparência. Aquilo que Deus trouxe, que Deus apareceu a Abraão. Quando ele veio, apareceu a Abraão, aquilo renovou Abraão, renovou Sara, que eles chegaram lá entre os filisteus como 2 jovens. E Deus protegeu a Sara, dando sono no rei, para que ele não tivesse nenhum contato com Sara. Porque ele mandou preparar Sara para ir para a cama, porque ele era um rei, dormia com as jovens, e não dormia com uma de 90 anos. Mas o que foi? A transformação. Nós temos que ver, se a mensagem que Deus deu a William Branham, Elohim trouxe e deu a William Branham, e nós não engravidarmos com aquela mensagem, nós nunca vamos produzir o Filho, Cristo, para o rapto, o prometido. A igreja tem que reconhecer o que ela é. Como reconhecer o que ela é, se ela não vê o que Deus fez no dia para poder mudá-la, para transformá-la? Deus veio e transformou Abraão, transformou Sara. Dentro de 28 dias ela estava grávida. Lá no capítulo 18 de Gênesis, você vê o que é o trabalho de Deus, a operação de Deus naquele dia, fazendo a obra na vida de Abraão, na vida de Sara. É o que eu quero trazer para o nosso tempo, porque aquela foi a primeira manifestação, o primeiro estágio. Logo nós temos aqui, no tempo de Jesus Cristo, o segundo estágio de Deus feito carne. Você vai encontrar outra vez, mas é um menino, Deus feito carne. Esse menino que é? Deus conosco. Então era Deus feito carne. Não era um filho conosco, é Deus conosco. Isso é o que o povo não percebe, os dualistas não percebem. E ali era Deus conosco e não um filho conosco. Deus conosco. O filho era Deus conosco. Amém. Isso daí você vai encontrar também na mensagem do profeta. Irmão Branham esclarece tudo isso aí para nós. Eu larguei a mensagem ali, mas eu não vou precisar ler ela. Contudo, você tem que reconhecer quando Deus trouxe uma mensagem que renova a vida espiritual, o interior seu. O interior seu, porque a renovação externa de Abraão e Sara, aquela renovação carnal de Abraão e Sara, aponta para a nossa renovação espiritual, para ir no arrebatamento. O que Deus dá, aquela mensagem, ele veio, Elohim deu a semente a Abraão. Abraão deu a semente para Sara. Você vê agora Jesus Cristo, o anjo forte, desce do céu, dá a semente, a revelação dos 7 selos para o 7º anjo. O 7º anjo,
nos engravida. Eles falam, vocês é louco. O sétimo anjo trouxe a palavra que nos engravida. Agora sim, nunca fomos engravidados com as outras mensagens. Aquilo nunca entrou. Nós saímos disso, saímos daquilo, até chegar uma hora que a semente chegou no entardecer nosso aqui também, nós cansados, esgotados, e a palavra chega também para todos nós no Brasil, depois da América do Norte. Não pode negar que Deus veio em carne na América do Norte. Se Deus não veio em carne na América do Norte, não tem nenhuma Sara grávida, igreja grávida, não tem. Porque se Elohim não viesse a Abraão, Sara não engravidaria. Por que Sara engravidou? Porque Elohim veio. Porque nós engravidamos. A América do Norte não engravidou. A América do Norte teve o seu período muito grande, maravilhoso, que foi o período de ter Elohim vindo em carne. Elohim em carne, a terceira manifestação. Elohim em carne. E eles perderam tudo isso aí. Eles perderam aquela manifestação. E aí você tem que tomar aquela semente que Deus deu a Abraão, a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. É isso que gera o Cristo que virá buscar a igreja. Como que eu vou subir? Eu não tenho força própria. Não, é a palavra em nós. A palavra em nós é que nos tirará daqui. A vida de Deus, a operação de Deus em nós é que vai nos tirar daqui. Amém? Eu li esse ponto aqui, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente, que a gente sabe que é para sempre, porque o irmão Brana explicou também na mensagem, provando sua palavra 240, que é para sempre, e não eternamente, mas sim para sempre, porque até um espaço de tempo, e ele veio aqui até nos últimos dias. Então, é o mesmo ontem, ele estava lá no tempo de Abraão, era o mesmo hoje, Jesus Cristo. E agora, se você ler na própria mensagem do profeta, irmão Branham mostra isso, que é para o seu dia. Amém. 139, hoje tem se cumprido essa escritura. Onde está Jeová, o Deus de Elias? Perguntou Eliseu, que também representa a igreja, a noiva, a esposa. E a mesma coisa que sucedeu com Elias, sucedeu com Eliseu. Aí você vai ver, o mesmo que Elias pregou, você prega. As pessoas querem apenas que os milagres que aconteceram com Elias, William Branham, que aconteça com a igreja. Não é isso. O que aconteceu, o ministério do Elias foi trazer a restauração das coisas perdidas e a revelação daquilo que nunca soubemos, ninguém sabia. Aí veio esta revelação. Este é o ministério de Eliseu hoje, a igreja, certo? Tem que sair com aquele mesmo ministério. Onde está o Deus de Branham, o Deus de Elias, o Deus que pregou os selos, o Deus que desceu e se materializou, o Deus que pregou as 7 eras da igreja, a semente da serpente, pregou todas as mensagens, e todas as mensagens do irmão Branham, não só de 63 para cá, mas antes de 63. Você vai ver Deus operando já nessa mensagem. Amém? Onde está o Deus de Elias? E a mesma coisa que sucedeu com Elias, sucede com Eliseu. 2 Reis, capítulo 2. E o mesmo poder, o mesmo Filho do homem, que foi ontem, é também hoje e será sempre. O irmão Branham não estava agora falando para nós de apenas Jesus Cristo lá do passado. Não, ele estava falando do Jesus Cristo presente. A mensagem presente é Jesus Cristo sempre hoje. Quando fala para sempre, ele tem algo a fazer mais ali na frente. Agora, nós estamos chegando no final. Esse para sempre veio ao final. Por isso, quando chegou essa manifestação do novo nome, Deus mostrou para ele 7 picos, e aqueles 7 picos, 7 letras. E antes tinha 5 letras, Jesus. Mas agora é 7 letras. Então houve uma mudança.
eles não leem a mensagem do jeito que ela está escrita. Leia, parado na brecha, 138 a 155 para você ver. Ele já vai ensinar essas últimas coisas. Nós vamos ver Jesus Cristo hoje. Amém. Aqui eu tenho alguma coisa da mensagem do profeta, só para poder repassar sobre esta palavra feito carne, os estágios da palavra feito carne. Então tem um estágio desta palavra, e que ela fez carne no tempo de Abraão, no tempo de Jesus e no tempo de Brana. São 3 estágios desta palavra. E as pessoas não percebem. Se você perceber no tempo de Abraão, no tempo de Jesus, mas se você não percebe no seu dia, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O eternamente, é esse para sempre que você tem aqui, esse espaço de tempo que ele está operando. 127, a semente da divergência, eu vou ler lá para o finalzinho. Mas vê, aqui está o que eu estou tentando conseguir fazer. Tire aquela divergência para longe de ti agora e creia na palavra, quando a palavra é feito carne, bem aqui no nosso meio. Eu não sei se as pessoas percebem, porque no tempo do irmão Brando não percebia. Hoje talvez eu leia assim, as pessoas não percebem. A palavra feito carne, bem aqui no nosso meio. Irmão Brando estava mostrando que a palavra tinha feito carne. Qual a palavra? A palavra dos selos, dos trovões, do novo nome. Porque estas são as palavras que ninguém falaram lá atrás. São palavras que deveriam ser ditas nos dias da voz do 7º anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7. E ele está dizendo isso, vou repetir, e creia na palavra. A pessoa escuta, mas não crê. E creia na palavra. Quando? Quando é feito carne bem aqui no nosso meio. Meu Deus do céu. A palavra se torna viva na nossa própria carne. Agora, a palavra que fez carne em William Branham é a mesma palavra que tem que fazer carne na Sara hoje, na esposa. A palavra que se fez carne e veio a Abraão foi a mesma palavra que se fez carne e veio em Sara. E trouxe um filho. Aqui nós temos a mesma coisa, a palavra fazendo carne, a palavra vindo e se materializando em mim e em você. Agora não é apenas uma pessoa, ali atrás era William Branham, uma pessoa, Deus feito carne. Aqui não, aqui é uma igreja, aqui é o povo, é o corpo de Cristo. Amém? Amém. A palavra é feito carne. Agora, outro parágrafo aqui, o que vocês têm ouvido a gente ler, é 238, da Festa das Trombetas. A mensagem do 7º anjo, 238. Sobre a mesma trombeta, sobretudo, exatamente, o mesmo selo, que é o 7º selo. É para chamar o quê? Chamar o povo, a noiva, para fora de Pentecostes e suas tradições do mundo. Gente, sabe o que o povo está fazendo? Está voltando para Pentecostes. O que veio fazer a mensagem de William Branham, veio nos tirar a mensagem do 7º anjo, a mensagem do 7º selo, veio chamar o povo, chamar a noiva para fora do Pentecostes, fora dos pulos, dos gritos, das emoções, das sensações carnais, para a promessa, escuta aqui, fora das tradições do mundo, para uma expiação genuína. Você não pensa que é uma expiação que limpa a gente de qualquer forma, não. É uma expiação genuína. Jesus foi uma expiação genuína, porque foi Deus manifestado em carne. Agora, Cristo outra vez no entardecer, porque Ele é o alfa e o ômega. Cristo no entardecer, Ele vem num outro corpo. Ele manifesta em carne para uma expiação genuína. A palavra Cristo, personificado em sua palavra, feito carne em nosso meio. Será que o povo crê na mensagem mesmo? No tempo de William Branham, era isso aqui, ó. Hoje eu falo para vocês, eu tenho que pregar certo para vocês.
As pessoas pensam que é Deus feito carne em mim. Não. É Deus feito carne em nós. Deus feito carne no povo. O povo quer se safar também. Porque quando é Deus feito carne em um, você aponta só um. Mas quando é Deus feito carne na igreja, no corpo, então você fica com medo de apontar para si. Mas quando você faz assim, tem 3 apontando para cá. Se você fizer assim para mim, tem 3 apontando para você. Certo? Você tem 3 testemunhas contra você. Porque não é mais assim. Agora é assim. Eles falam até isso. Agora é 3 testemunhas que você tem que ter. 3 estágios da vinda do Senhor em carne, da manifestação dele aqui em carne, 3 estágios, tão simples essas coisas aqui no tempo que nós vivemos, é tão simples, mas as pessoas engastaram, né? E nessa hora, 238, a festa das trombetas, ele está dizendo que o que veio fazer o 7º anjo, o 7º selo, veio tirar a igreja de Pentecostes, tirar. Você quer dizer que está escrito errado isso aqui? Foi pregado errado? Não, isso tem que dar certo. É para chamar o povo, a noiva, para fora. Não é para levar a noiva para dentro do Pentecostes, não. Para chamar a noiva para fora. Mas hoje, se você notar, o povo, como eles estão adorando a Deus, tem muitos que parecem macumba. Terreiro de macumba. Tem muitos, e dizem, é o Espírito Santo. Muitos que estão adorando a Deus, por falta de revelação. E crentes da mensagem deveria ser o povo que tem os olhos mais abertos, que sabe disso daqui, que o 7º anjo, o 7º selo, não levou nós para Pentecostes, tirou nós de Pentecostes. Você sabe quem pode tirar a gente de Pentecostes? Só o 7º selo. Só o 7º selo. Quando o 7º selo tira nós fora de Pentecostes, aí nós vamos ver uma genuína expiação. Como? A palavra. A palavra estava no corpo de Brana, gente. Tem coisa que as pessoas não admitem, mas a palavra estava naquele corpo. Se você não ouve aquele corpo, se você não ouviu Cristo, para nada valeu o sangue dele. Se você não ouviu Brana, para nada valeu o sangue. Você tem que ouvir a pessoa, porque a vida está no sangue. E aí a vida é a palavra. Porque você não aceita, não vê isso, Cristo personificado na sua palavra aqui, feito carne no nosso meio, diz o profeta. Irmãos, eu estou falando de promessas lá atrás, promessa para o irmão Brana, no tempo do irmão Brana, que o povo dos Estados Unidos não viram, e que o povo do Brasil não está vendo, e que o povo da África do Sul e outros lugares do Canadá, e Trindade e Tobago e outros lugares não estão vendo. Eles não veem que Deus foi feito carne mesmo. Se Deus foi feito carne, meu irmão, o nome é Brana. É isso que eles têm que ver. Quando Deus foi feito carne, qual o nome dele é? Jesus. Mas ele prometeu fazer carne outra vez no entardecer, quando ele estivesse tratando com os gentios, com a última raça, que é a pior raça. Eram os gentios, as nações representadas por Cã. E ele veio tratar conosco, e Deus fazendo carne no meio do povo gentil, na América do Norte, e eles não deram a mínima para isso. Eles vão dar a mínima para a minha pregação? Eles vão me ouvir? Não vão, eles não vão ouvir. O profeta diz, assim diz o Senhor, eles não receberão. E o profeta diz, é verdade, e já tem o assim diz o Senhor ainda. Mas se você puder aceitar e crer nesta palavra, não sou eu, é a palavra. Você está engravidado com a mensagem do 7º anjo. Deixa eu repassar para mim encerrar. Elohim trouxe a semente, deu a Abraão. Abraão segurou as pontas, senão Sara morria. Quando Sara riu, ela estava dizendo, será que ele é capaz de fazer isso? Aí, Abraão
era o crente verdadeiro, ela estava nele. Irmãos, nós temos que ser, o crente verdadeiro foi Abraão, e nós temos que ser a Sara, que está ligada a ele. Está ligada a ele. Foi aí a semente desceu para Sara. Sara engravidou. E aí nós temos Elohim vindo. O anjo forte descendo do céu. Elohim. O anjo forte descendo do céu com 7 anjos. Isso aqui é esse? É Deus, é Elohim. Anjo forte, Cristo. Quando o irmão Bruno olhou na fotografia, ele diz, é Jesus. Agora, vocês ainda reprovam isto? Vocês ouvem a mensagem e reprovam isso, vocês não têm coragem de crer naquilo que o profeta falou. Ele disse que é Jesus. Olha os olhos dele, olha o nariz dele, olha a boca dele, olha a barba dele. É Jesus. Agora, o que era aquilo? Jesus, a semente dos selos, dos trovões. Para quem ele ia dar isso? Mas nos dias da voz do 7º anjo. Quando Cristo desceu, para quem? Com quem? Ele falou? Com o 7º anjo. Quando Deus se fez carne, Elohim veio. Com quem ele falou? Com Abraão. Quando Jesus Cristo veio novamente e se materializou, quando ele se fez carne, ele veio aqui na terra. Falou com quem? Com Brana. Ah, mas como ele falou? Ele veio aqui como? Ele desceu numa nuvem, ele não podia, desta feita, ele não podia pisar nessa terra. Ele mesmo. Ele pisou através do homem, o qual o representa. O homem que recebeu seu poder, sua semente, para poder engravidar a igreja, para dar luz ao Filho prometido, que é Cristo vindo para nos arrebatar. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de ver sua palavra, de crer na sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, onde tiver, Pai, uma semente eleita, vai crer nesta palavra, vai receber esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O dia já vem, alçoso e brilhante, a estrela d'alva já vai despontar. Espero Jesus que ouve triunfante, quando lá na glória meu nome chamar. Eu já faço parte da família Brana, Jesus Cristo é Brana e eu sou também. A família Brana é a luz do mundo e não se envergonha do nome que tem. Ele tem poder, Jesus o leal, foi o nome dado para ser batizado e para salvação. Mas no nome Brana, há 7 trovões, é um nome dado para ser raptado, é para revelação. Há um sinal eterno, o nome Jesus foi um sinal também. E toda a família no céu e na terra se chamou Jesus no amanhecer. Mas há uma promessa de um novo nome, e ele foi dado no entardecer. Ele foi escrito numa pedra branca, e só o conhece quem o receber. Ele tem poder, Jesus o leal, foi o nome dado para ser batizado e para salvação. Mas no nome Brana, há 7 trovões, é um nome dado para ser raptado, é para revelação. É um nome dado para ser raptado, é para revelação.